Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho, Jesus nos traz um ensinamento essencial e importante para a missão da Igreja, onde nós, como fiéis, precisamos ter essa convicção e essa certeza, e para que nós possamos também administrar os dons da Igreja, os dons de Deus, da melhor forma. Por isso que Jesus Cristo ele vai fazer uma pergunta a Pedro, porque alguns cobradores de impostos do templo vão perguntar a ele se Jesus não paga o imposto do templo. Jesus ele vai perguntar a Simão se os reis da terra cobram impostos ou taxas dos filhos ou dos estranhos. Pedro vai responder: dos estranhos. Então Jesus lhe disse: Logo os filhos são livres. Aqui nós vemos algo essencial para a nossa vida religiosa. A salvação, ela não se compra. E nós precisamos ter essa certeza e essa noção, porque senão nós começaremos a achar que por pagar um dízimo, dar alguma oferta, nós teremos direito de coisas da graça da igreja, de coisas dos sacramentos ou de qualquer outra realidade dentro da igreja. Dentro da igreja nós não temos direito de nada, mas nós temos sim, a grande generosidade de Deus que nos oferece o dom de salvação. E o que nós damos a Deus dos nossos bens materiais ou do nosso dinheiro como oferta, como dízimo, deve ser entendido como obra de generosidade da nossa parte e de gratidão por reconhecer que o que nós temos foi o próprio Deus que nos deu a oportunidade de ter. Quando nós temos essa consciência, nós não ficamos vivendo de forma mercenária, querendo trocar os nossos bens materiais pela salvação de Deus. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado com a administração dos dons de Deus, para que assim nós possamos também crescer nessa consciência de que a salvação é uma graça, é um dom que nos é dado, que Deus nos dá com generosidade, mas é um dom que Ele nos oferece. Mas para que nós possamos alcançar essa salvação, essa graça, nós precisamos corresponder a esse chamado de Deus na nossa vida. Porque a salvação, ela é a união da graça e da liberdade humana. Mas sem liberdade humana de correspondência, a graça ela não age. E se a graça ela não age, a obra de salvação ela também fica anulada na nossa vida. Por isso que no final, na última parte do Evangelho,
Jesus, ele, depois de fazer aquela pergunta a Pedro, ele vai dizer para que aquelas pessoas não ficassem escandalizadas. Jesus mandou Pedro ir ao mar, lançar o anzol e abrir a boca do primeiro peixe que ele pescasse. E ali encontraria uma moeda para pagar um imposto para ele, Pedro, e também para Jesus. Aqui nós vemos uma imagem interessante e importante dentro daquilo que é a obra de salvação. O peixe aqui é símbolo do próprio Cristo, e é desse peixe que nós temos a grande paga. Nós temos, aí desse peixe a grande quitação da nossa dívida, dessa dívida que nos condenava, que vem do pecado original. Por isso que Jesus Cristo é aquele que pode pagar esta dívida, e ele paga esta dívida com o seu próprio sangue na cruz. Por isso que nós vemos muito bem que no início do Evangelho Jesus ele vai predizer a sua paixão, a sua morte, mas também a sua ressurreição. Isso para mostrar que é através dessa obra que vai acontecer a salvação da humanidade. Por isso que ele é este peixe que nós pescamos, que nós aderimos, que nós aceitamos na nossa vida, que ele tem essa paga para apagar os nossos pecados, essa paga que compra a nossa vida para nos tornar livres, para que assim nós possamos ser verdadeiros filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, nós não tenhamos mais obrigação de pagar taxas, mas tudo aquilo que nós oferecermos à igreja, a Deus, será unicamente uma obra de generosidade e de gratidão da nossa parte, por reconhecer aquilo que Deus realiza na nossa vida. Assim deve ser a vida de cada cristão, assim deve ser a nossa vida. A salvação, ela não se compra, a salvação, ela se adquire na medida em que nós vamos aderindo a Jesus Cristo e aceitando aquilo que Ele nos oferece como caminho de redenção, caminho de santidade, caminho de salvação, caminho de vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.